Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Ayub Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. O TVK desta semana tem a alegria de receber a promotora da Infância e Juventude, aqui da cidade da comarca de Sorocaba, a doutora Ana Alice Mascarenhas Marques, num momento importante em que se discute no Congresso Nacional mudanças em relação à maioridade penal. Doutora Alice, Ana Alice, doutora, qual é o posicionamento do Ministério Público na sua figura? Como é que a senhora sente esta questão? Se é o momento em que devemos discutir este importante tema que gera tanta polêmica na sociedade brasileira? Acho que na verdade eu não poderia estar aqui falando sobre o Ministério Público, porque ele também vem dividir, ele divide opinião, né? Tem gente a favor e gente contra. O que eu entendo, assim, lidando com a área da infância e juventude há vários anos, que mudar esses adolescentes de sistema não vai alterar, não atingirá o objetivo que é a diminuição, que eles tanto falam da maioridade penal, e tirar aquela sensação, diminuição da violência e tirar a sensação de impunidade. Essa alteração de sistema não muda, por um simples motivo, porque o adolescente, se ele for para o sistema do adulto, por vezes ele vai receber até uma pena menor até do que ele receberia dentro do sistema atual, que é o socioeducativo. Vou dar um exemplo para você. Um roubo que vem se tornando comum, né, qualificado, com arma, ou um concurso de agentes, se ele tiver, como ele provavelmente vai ser primário, tiver todas as condições favoráveis, ele vai receber uma pena de 5 anos, 4 meses mais ou menos. E diante das condições favoráveis, ele provavelmente entre num regime semi-liberdade. Então, quando ele entra nesse regime, ele já vai receber outros benefícios. Então, ele provavelmente vai ficar realmente custodiado, preso 11 meses. Ou em relação a esse mesmo fato, se pegarmos um adolescente, ele vai praticamente ficar 12 meses, que é a média que às vezes acaba ocorrendo nessa situação internado. Então, às vezes ele recebe uma medida que é muito mais gravosa até do que o próprio adulto, em razão do excesso de benefícios que eu entendo que hoje em dia essa nossa lei de execução penal. Agora, a senhora acredita que aí a questão, voltamos à base, né, da questão da solução da família, da educação, de oportunidades, de uma economia em que gera empregos e as famílias possam ter condições melhores e assim por diante. Mas o Estado teria capacidade, teria infraestrutura no sistema prisional hoje para receber essa demanda, talvez enorme, desses menores com a alteração da lei? Nós teríamos a capacidade de estrutura física para que isso acontecesse? Mas acho que se for aprovado do jeito que está, que só que é para crimes hediondos, homicídio, lesão seguida de morte, a demanda seria realmente pequena, porque são poucos realmente adolescentes que realmente estão dentro desse quadro. Então, acho que a demanda ele até comportaria, mas o pior, assim, de uma forma pensando a longo prazo. Atualmente não comporta, porque a gente já tem 400 mil mandados de prisão para serem cumpridos, mas pensemos assim no flagrante. Um adolescente foi pego num roubo em flagrante, um homicídio em flagrante, ele iria para esse sistema. Nós teríamos que, eles, segundo o projeto, eles preveem que tenham alas separadas ou locais adequados para isso. Mas a gente sabe que eles não conseguiram, nem o normal se consegue adequar, muito mais uma situação nova. As unidades da Fundação Casa, que deveriam já estar funcionando de forma... que não estão, na sua grande maioria. Não estão, mas então eles, na verdade eu acho que é um engodo. É uma forma assim populista para acalmar a população, elas acreditarem que isso vai reduzir.
Existe, no caso da Fundação Menor, a possibilidade do ingresso do próprio Ministério Público no sentido de algum termo de ajuste de conduta do Estado? Algo em torno disso existe? Esta possibilidade legal? Porque assim, nós vemos as grandes questões serem resolvidas muitas vezes pela ausência da ação do Congresso Nacional, vai para o Supremo acaba decidindo em função desta omissão. E muitas coisas acontecem, por exemplo, aqui na cidade de Sorocaba, e isso provavelmente deva ter passado pelas suas mãos, que é o ingresso nas creches da cidade de Sorocaba. E de repente o governo tem que fazer um termo de ajuste de conduta, tem que conveniar com o governo federal, com o governo estadual, e aqui em Sorocaba já são 18 creches em um ano. Quer dizer, isso é um número significativo, é dobrar o número das creches existentes. Neste caso também, existe algum movimento dentro do Ministério Público no sentido de cobrar? Isto é uma possibilidade, caso não exista nenhum movimento nesse sentido? Existe uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público na capital, realmente questionando várias coisas em relação tanto do Estado quanto da própria Fundação Casa. Dentre elas é a superlotação nas unidades, que hoje acho que elas têm capacidade para 8.600 vagas. Nós temos já quase 10 mil adolescentes internados no Estado. Então, todos os questionamentos em relação de âmbito estadual estão sendo questionados por essa ação civil pública proposta na capital. Mas só que ela está parada, porque o tribunal fez agora recentemente uma reunião, tentou de todas as formas que saísse um acordo, e a Fundação Casa não aceitou essa possibilidade de acordo. Doutora Ana Alice Mascarenhas Marques, que é a nossa promotora da infância e juventude na comarca de Sorocaba, pergunta à senhora, neste dia a dia do trabalho da promotoria da infância e da juventude, obviamente que não são só essas causas que se discutem em função da maioridade penal, mas também outras do dia a dia, a violência contra a criança. O Ministério Público tem uma ação fundamental na sua figura, né, aqui na nossa comarca, no sentido da proteção, né? O que nós temos, o que é muito comum na nossa comarca, obviamente que preservado toda a identidade, mas o que é muito comum da ação hoje do Ministério Público de acompanhar, de vigiar? Obviamente que tem as separações, que existem toda essa preocupação com o patrimônio de menores, mas o que mais acaba vindo às mãos do Ministério Público como realidade de trabalho diária? A área que eu atuo é só dos infratores. A área protetiva é a doutora Alice quem atua. Mas assim, ao longo desses anos, e até como se fosse um reflexo mesmo dentro da área de infratores, a gente percebe que a evasão escolar. Então, assim, a falta tanto de vagas também no ensino fundamental. E para as regiões que a gente mais precisa atender. E depois, ao longo do tempo, a evasão escolar ela é um problema crônico que nós não conseguimos assim, solucionar apesar dos 25 anos do ECA, nós não temos mecanismos realmente efetivos que a gente consiga fazer com que essa família, junto com esse adolescente, retorne para a escola. E uma vez ele estando na situação de evasão escolar, a gente percebe que é o primeiro passo para ele começar a buscar ligação com o crime. Então nós precisaríamos pensar muito bem hoje em dia na nossa educação. Ver como que essas escolas estaduais elas estão funcionando, as escolas municipais, e se elas estão realmente com a estrutura e com a capacidade de lidar inclusive com a evasão escolar, e não esperar essa evasão escolar apenas ser comunicado ao Ministério Público, que é uma regra, né? O aluno sem matrícula e que deveria estar matriculado, se ele sai de uma unidade e não vai para outra, obviamente que a instituição de ensino está obrigada a comunicar ao Ministério Público, que pouco pode fazer em função dessas questões. Nós até temos medidas legais, mas a gente precisaria aprender a atuar realmente da forma protetiva e preventiva, antes de acionar o judiciário. Até na causa da dor e não na dor, né? No efeito e não na causa. Porque se a gente olhar... Mas na causa e não no efeito. O ECA, ele trouxe uma novidade assim, muito importante, um sistema de não judicialização. Ele deveria funcionar
pela não judicialização. Ou seja, uma vez detectada, até a lei estadual a lei que regulamenta a evasão escolar, essa própria comunicação, a própria escola já deveria saber, primeiro, acionar a família, ir atrás, tentar o convencimento, ver realmente as causas, para, se caso essa família não retorne apenas com o contato dos profissionais da escola, ser encaminhado para um programa já existente no município, que seria pode até ser através dos CRAS, dos CREAS, sim, porque é uma violação de direito, sim, sim. E esses órgãos, eles trabalham com violações de direito, deveriam trabalhar. Então, existem programas que, na verdade, consigam, através dos profissionais... Inserir ou reinserir este aluno. Porque, às vezes, você é um profissional adequado, você ter uma abordagem profissional diante de uma evasão escolar é muito importante. Claro. Você consegue, fora da escola também, você consegue detectar o porquê que aquela criança não está mais querendo ir. Não está querendo ir porque, na verdade, ela está sofrendo bullying. Não está querendo porque ela, na verdade, não tem capacidade de aprendizagem, isso tornou para ela um desestímulo. Ela não está conseguindo ir para a escola. Não tem pré-requisitos dos anos anteriores e por isso desmotiva. Que nós não temos um programa de recuperação, claro, na verdade, de anos. Então, são vários programas que a gente nós deveríamos estar implantando. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que, na verdade, acaba não acontecendo. Não tem, e até porque deveria estar na base, né? Na base. O que na verdade a gente acontece? A gente espera essa criança problema, né? Que não deveria ser um problema, deveria ser, na verdade, uma luz para a gente perceber que o sistema não está funcionando. E a gente teria que atingir os vários outros sistemas, primeiro, para depois tentar uma solução, vamos dizer, numa socioeducativa, que esse adolescente, não vou dizer que todos que estão na evasão escolar, mas o histórico que nós vemos, aqueles que chegam na medida socioeducativa... 100% estão fora da escola. 90 e poucos por cento. Muito bem, nós estamos com a doutora Ana Alice Mascarenhas Marques, que é a promotora da infância e da juventude aqui da cidade de Sorocaba. Uma delas, a outra, a doutora Alice Satico Cubo, são essas duas importantes membros do Ministério Público Estadual, que obviamente têm uma missão incansável nesse dia a dia com o menor. Bem, nós voltamos em instantes aqui no seu TVK após um rápido intervalo comercial. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. A doutora Ana Alice Mascarenhas Marques, promotora da infância e juventude da comarca de Sorocaba, participa conosco do TVK. Doutora Alice, nós temos entre as questões discutidas algo que poderia mudar este quadro de apoio e amparo ao menor, e no caso aquele que se torna o menor infrator, é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, de apoio, de assistência a essa criança, que está ligado à Prefeitura de Sorocaba. Hoje não temos mais uma Secretaria da Infância e da Juventude como tivemos no passado, né? Qual é a esperança, o que o senhor acredita que este fundo poderia fazer em prol dos menores, em especial aqueles que são infratores e que acabam caindo sobre a sua tutela, sua jurisdição, obviamente, profissional? O que nós observamos dentro da evasão escolar, que esses adolescentes também têm uma defasagem muito grande de aprendizagem. Então, eles, apesar de alguns estarem no 9º ano, ou mesmo no ensino médio, que é muito raro, eles, na verdade, não sabem nem ler e escrever, a grande maioria. Então, a gente começa a perceber que nós erramos em algum momento, a sociedade, a escola, todo mundo. E uma das soluções seriam nós criarmos programas
financiados pelo Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, para que esses programas, eles, uma vez detectado quais são as regiões com maior problema de evasão escolar, teríamos que atuar para saber qual que é a razão, né, da evasão. Dentre elas, nós vamos encontrar muitos por causa da não capacidade de aprendizagem, e nós financiarmos esses programas devidamente aprovados pelo fundo com o dinheiro ali existente para essas ações. Pergunta, a senhora esteve recentemente o debate amplo em relação à maioridade penal, né? A senhora esteve recentemente na Câmara Municipal de Sorocaba. Qual foi a discussão? O que a senhora sentiu do Legislativo, dos membros do Legislativo? Obviamente que se dentro do Ministério Público não há uma unicidade de posição, também não na Câmara Municipal. Mas o que a senhora, nesse debate e em função dessa discussão em nível nacional, tem trazido à prática diária e aquilo que a senhora tem ouvido e sentido nesta grande temática? Eu observei que também é bem dividido, mas assim, pelo menos as pessoas que já tinham falado antes de mim, elas também são contra a redução da maioridade penal. E o que eu entendo é que nós teríamos que aprender a fazer política de atendimento, que é o que está previsto lá no ECA. Essa política de atendimento, ela envolve alguns órgãos... Aliás, se a gente for ver o ECA, eu acho que é um dos maiores estatutos no mundo. Se ele for efetivamente aplicado, ou se conseguir aplicar em algo em torno de 80% dele, a gente viveria em índices de Suíça, provavelmente. Mas acho que falta capacidade, capacitação e profissionalismo, sair um pouco do amadorismo, do clientelismo que a gente está acostumado, do assistencialismo, e nós irmos para realmente efetivação de ações e de programas que realmente estejam funcionando de forma articulada. Inclusive com sistema de informação, todo mundo sabendo a situação daquelas pessoas que estão dentro da rede envolvidos com vulnerabilidade social, por exemplo. Perfeito, e que não são poucas, né? Não são poucas. Nós atendemos, assim, ano passado, na área de infratores, mais de 2.000 adolescentes passaram pela vara da infância. Significa, se a gente for falar isso em 10 meses, quase que nós teríamos quase que 100 atendimentos dia, é isso? 100 atendimentos por mês. Tem dia que nós atendemos 10 adolescentes no motivo informal e mesmo concomitante nós temos às vezes 4, 5 audiências de ato. Seriam 200 pessoas, né? 2.000 seriam 200 em 10 meses, a cada mês em 10 meses, né? Se a gente for tirar os períodos de recesso, obviamente existe um plantão de atendimento. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. Nós falamos com a promotora da Infância e Juventude, em específico aquela que cuida dos menores infratores em nossa comarca, a doutora Ana Alice Mascarenhas Marques, aqui no nosso TVK. Um rápido intervalo comercial e, claro, antes a participação dele, Urbano Martins, sobre este tema, sobre a questão da redução da maioridade penal. Urbano Martins participa agora no TVK. Novamente em discussão a redução da maioridade penal, ou seja, em outras palavras, menores de 18 anos e acima de 16 poderiam ir em cana, presos, cumprir suas penas em presídios comuns. Muita gente a favor, muita gente contra. Essa discussão ela ganha corpo porque, indubitavelmente, cresceu a violência no Brasil. Agora eu pergunto, isso resolveria? Tudo bem que cenas nos assustam, como menores de idade matando ciclistas no Rio de Janeiro a facadas, assaltos, estupros. Volto a perguntar, qual cadeia recuperou preso, seja ele adulto ou de menor? Nós não temos nem estrutura para acolher esses menores. Então há que se repensar. Vivemos sim num momento de grande temor, de aumento da violência. Só que temos que pensar muito bem. Volto a repetir, a redução da maioridade penal não resolve. Mas o que resolve? O governo se empenhar, dar educação, estrutura social, pois os maiores violentadores e assassinos menores vêm da miséria. Então teríamos que acabar com a miséria e dar mais educação. Existem dois caminhos, a escola e o presídio. Qual você, brasileiro, indicaria para esse de menor? Aqui é a enfermaria. Estou sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola.
Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. A doutora Ana Alice Mascarenhas Marques, promotora da comarca de Sorocaba, Infância e Juventude, participa do nosso TVK neste importante momento que o Brasil discute a questão da maioridade penal, da redução da maioridade penal. Nós falávamos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, aquele que presta assistência, e esse ano que passou, a senhora me traz uma informação importante, que ele arrecadou algo em torno de 1 milhão, mas com potencial para arrecadar até 12, na medida em que empresas e pessoas físicas no seu imposto de renda podem direcionar, né? E essa divulgação acaba não acontecendo, não existe uma política pública consistente no sentido desta divulgação, ou se ela acontece é sempre muito às vésperas, num momento muito próximo, e as pessoas acabam não fazendo esta doação que poderiam fazer, em especial para este fundo tão importante. Sim, aí a importância de fazer o ECA funcionar, que é realmente talvez trabalhar de forma articulada com a sociedade também, porque a sociedade ela tem que ser responsável também pela mudança que ela quer que ocorra. Então, por exemplo, se você fazer a divulgação de véspera não adianta. Você vê que as pessoas estão sempre correndo, e mesmo assim, mesmo que ela saiba a forma que ela tem, como que eu tenho que fazer, tem que recorrer aonde. Então, só desse trabalho que ela vai ter... Não é facilitado, há uma burocracia, ela não pode entrar na internet e direcionar. Acho que até ela consegue fazer isso. O problema é que, na verdade, ela não sabe quanto que ela pode fazer. Entendi. Então, ela pode até ter simuladores dentro ali, mas a gente teria que, na verdade, fazer essa campanha o ano todo. Então, nós pegarmos, por exemplo, a imprensa e ela, na verdade, começar a conscientizar, porque a conscientização, ela já leva um tempo para isso acontecer. Então, não são nem acho que 12 milhões, que nós teríamos até 16 milhões a capacidade. Se nós tivéssemos esse dinheiro dentro do fundo, e é um dinheiro que, na verdade, vai ser devolvido para as pessoas, né, em termos de restituição. E da sua própria comunidade. Sim, né? Não é um dinheiro que vai ao governo central e divide no bolo nacional. Ele vem para a nossa comunidade. E ele é fiscalizado. Então, assim, e talvez daí a gente detectando as demandas, quais são as demandas, né, prioritárias, né, para a gente investir através desse dinheiro. Doutora Ana Alice, de todos os números que a senhora fala, esses quase 2.000 atendimentos, é uma demanda enorme, é um trabalho muito grande, né? E eu gostaria, antes da gente encerrar, que a senhora falasse sobre aquilo que realmente mais acontece. Qual é o menor, quais são as idades? Hoje nós estamos tendo uma diminuição da idade do menor infrator, mas nós tínhamos um menor infrator com 15, 16, e hoje a gente já tem com 10, com 11. Isso é uma realidade ou não? É uma realidade, ainda é bem pequena, assim, bem pequeno a quantidade, essa incidência. Mas é uma realidade, até porque, vou te dar um exemplo, hoje teve uma audiência de um tráfico, um menino de 13 anos que estava custodiado, porque já era o terceiro ato infracional dele, muito envolvido com a droga, a mãe pediu num primeiro momento que a gente desse essa medida de internação. É lógico que a gente não vai levar em consideração apenas o pedido da mãe, mas toda uma circunstância social e pessoal do adolescente. E esse adolescente nós colocamos em liberdade porque... Talvez a custódia fosse pior. Talvez a custódia, ou seja, a prisão dele na idade que ele tem, sim. Ele vai se misturar com adolescentes que já são infratores e no fim sai pior do que entrou. Porque quanto mais novo você coloca o adolescente numa contenção, a resistência dele é maior, porque ele clama mais pela liberdade, até porque ele entrar em alguns regramentos de reclusão é mais difícil. Conforme você vai adquirindo a mais idade, você vai tendo mais facilidade para aceitar
as medidas de contenção. E tivemos também um outro caso, vários casos de roubo de adolescente, por exemplo, com 14 anos, mas se a gente olhasse o histórico desse adolescente, ele já estava sendo negligenciado há anos. Ele com uso de crack, maconha, e desde os 11 anos ele já começou a consumir. Quer dizer, quem que não viu isso? Quem que não Onde está essa mãe, onde está esse pai? Onde está essa sociedade? Sim, e sem contar um outro também, que também iniciou muito cedo, e esse adolescente que iniciou com 11 anos, ele foi pego com um roubo de um celular na frente de uma escola aqui na General Osório. Ele praticamente pediu para ser preso, para os guardas. Ele falou, não, porque ele foi parado, não por causa do roubo, porque ele estava correndo em situação suspeita, estava com algo pontiagudo assim na mão, e ele falou, não, eu assaltei ali, mas me levem, eu quero. E no relatório dele, o que ficou muito evidenciado, né? Ele pediu porque ele falou, eu não quero mais isso para minha vida. Quer dizer, ele estava querendo que alguém socorresse, ele falou... Ele estava pedindo ajuda. Ajuda, ele disse, roubar tornou-se o meu vício. Mas juntamente com a droga, porque ele desde os 11 anos ele já consumia entorpecente e estava praticamente abandonado. Isso está acontecendo todo dia na nossa cidade, do lado da gente. E se a gente acha que o problema não é nosso, qualquer hora ele pode bater a porta do nosso carro, a grade das nossas casas ou até dos nossos condomínios tão protegidos e fechados. É uma realidade e problema de todos nós, né, doutora Ana Alice? Sim, por isso que nós temos que começar, depois de dizer, não diga que não avisei, né? Nós temos que começar a repensar o nosso orçamento público. Como que ele está sendo gasto com as nossas crianças e nossos adolescentes. É um problema nosso, né? Não é um problema nosso, dizer, não vai. A minha casa está tudo em ordem, meus filhos estão estudando, e aí? Que mundo nós vamos, em que mundo ele vai circular? Que ele vai na balada, que ele vai no cinema, quer dizer, ele vai viver pela cidade, né? Ele não vai viver dentro do condomínio, né? Nós temos uma constatação, que os adolescentes que nós atendemos lá, eles vêm de determinados bairros. Ele não vai vir do bairro onde eu e você mora. Então ele vem daqueles bairros. O que está sendo feito em relação a esses bairros? Como que o Estado entra lá dentro? Ele entra só quando ele quer? Nós sabemos que às vezes tem... Há um mapeamento, né, doutora? Sim. Há um mapeamento. Basta, não precisa, igual eu falei, pela experiência nós já sabemos disso. Claro. E nós sabemos às vezes que chegamos ao absurdo. E parece que as pessoas estão achando normal, mas eu ainda nunca vou achar normal, de assistente social e psicólogo pedir autorização para você entrar em determinado bairro. A polícia, quando entra, ela é apedrejada lá dentro. E crianças são vistas de madrugada na rua. Terrível situação. Doutora Alice, foi um prazer, doutora Ana Alice Mascarenhas Marques, que é promotora da infância e juventude aqui na cidade de Sorocaba, na nossa comarca, que abrilhantou o nosso TVK. Fazer 10 programas para falar sobre essa questão. Mas nós vamos abordar novamente essa questão da doação para o fundo, essas questões importantes, aí tendo a sua colaboração de maneira constante com a gentileza de poder ter estado aqui, achado um espaço na sua agenda para participar do nosso TVK aqui na TV Interativa 24 da NET. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Muito bem. Fiquem com Deus e até o próximo TVK. Você assistiu TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte.